Olá, queridos alunos! Esta é a segunda aula sobre a capoeira, essa arte marcial brasileira tão linda, tão bela, que mistura ritmo, música, dança, luta e movimentos que nos leva a pensar que os atletas ou os lutadores de capoeira são verdadeiros acrobatas. E quando a gente pensa na capoeira, eu faço umas perguntas para você. Será que a capoeira foi inventada por uma pessoa? Ou por um grupo de pessoas? Onde será que surgiu essa capoeira? Será que foi em Sumaré, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro? A capoeira sempre foi dessa forma? Quais os motivos que levaram para a criação dessa arte marcial brasileira? E é justamente isso que nós vamos aprender nessa segunda aula sobre essa maravilha da nossa cultura, que é a capoeira. E para responder estas perguntas, nós vamos fazer uma viagem. Na verdade, nós vamos contar uma história para você. Uma história que não é um conto de fadas. Uma história verdadeira. E uma história não é de uma, duas ou 10 pessoas. É uma história de milhões e milhões de pessoas. Também não é uma história curta, que durou um dia, 10 dias ou até mesmo um ano. Esta história, ela teve uma longa duração. Ela aconteceu durante mais de 300 anos. E ao longo desse período, milhões de pessoas foram ajudando a construir a história da capoeira. E é justamente neste momento que a gente vai iniciar essa história. Mas já quero te alertar, meu querido aluno, que essa não é uma história bonita. Também não é uma história de alegrias. É uma história muito triste, é uma história verdadeira, com pessoas verdadeiras e acontecimentos verdadeiros. E foi através desta história que surgiu a capoeira. Bom, essa história, ela acontece ou ela começa há mais de 490 anos atrás, por volta do ano de 1530. Nós estamos no ano de 2020. Então, se fizermos um cálculo rápido, nós estamos falando de uma história que aconteceu há 490 anos atrás. Nessa época, não existia celular, computador, televisão. Aliás, não tinha nem energia elétrica. Não havia carro, não havia avião, não haviam tantas coisas que a gente conhece no mundo de hoje. Era um mundo muito diferente. Em meados do século XVI, né, esse período aí de 1530 que eu falei para vocês, a gente fala que é no século XVI. Os portugueses começaram a trazer da África para o Brasil negros para trabalhar como escravos. Lembrem-se que eu disse que essa história não ia ser feliz. Eles eram capturados em suas tribos por traficantes europeus de escravos, os chamados pombeiros, ou mesmo por outras tribos africanas, que os vendiam.
era o início do tráfico negreiro, atividade que passou a ser muito lucrativa e existiu por séculos aqui no nosso país. Como eu falei, mais de 350 anos. Os negros eram amontoados em navios tumbeiros que receberam esse nome porque pareciam mais tumbas do que embarcações, já que grande parte dos escravos que transportavam morria antes de chegar ao seu destino. Durante esta terrível viagem, todos eram jogados no porão, onde não tomavam sol e comiam muito mal. Não podiam ficar de pé direito, pois o teto da onde eles ficavam era bem baixo e faziam as suas necessidades ali mesmo. Aqueles que falavam a mesma língua eram separados para dificultar o surgimento de qualquer tipo de resistência. Vejam, esses negros eram trazidos de várias tribos diferentes da África. Como nós estudamos na cultura indígena, lá na África, eles também viviam em comunidades diferentes que falavam línguas diferentes. Então, quando eram trazidos para os navios, eles eram separados, aqueles que falavam a mesma língua, para impedir que eles se organizassem e tentassem fugir. Assim, como muitos não sabiam falar a língua dos outros, chamavam-se de malungos, ou seja, parceiros, companheiros, camaradas. Em Salvador, você já ouviu falar dessa cidade? Fica lá na Bahia. No Recife, que fica lá em Pernambuco. E na cidade do Rio de Janeiro, que fica no estado do Rio de Janeiro, ficavam os principais portos de desembarque dos negros, que eram então vendidos e levados aos mais diversos locais do país. Mas por que será então que os europeus, no caso os portugueses, que haviam há pouco tempo descoberto o Brasil, lembra lá das aulinhas de história? O Brasil foi descoberto em 1500 e essa história começa ali em 1530, 30 anos depois. Por que razões esses portugueses iam até a África tirar os negros que ali viviam com suas famílias, felizes, em harmonia, e trazer aqui para o Brasil para serem escravos? Isso tem uma explicação. Naquela época, uma maneira de ganhar bastante dinheiro, eles que eram ricos, era produzindo alguns produtos da agricultura. Um deles que eu posso citar é a cana-de-açúcar, que naquela época era muito valioso. Sim, a cana-de-açúcar que faz o açúcar que a gente coloca aí no bolo, no doce. Naquela época, ele era muito valioso. Então, quando eles descobriram o Brasil, eles perceberam que as terras aqui no Brasil eram muito boas para plantar a cana-de-açúcar e também outros produtos, como café, algodão, enfim, materiais que eram muito valiosos naquela época. Só que os fazendeiros portugueses não queriam pagar para os trabalhadores trabalharem nessas fazendas. Valia mais a pena eles fazerem essa coisa absurda chamada escravidão. Eles iam até a África, capturavam os negros e traziam para o Brasil. Então esse é o motivo do porquê os negros foram trazidos da África para cá. E esse comércio de seres humanos, olha que coisa mais triste, ele durou muito tempo. Milhões de negros foram trazidos para cá, para trabalhar nesses locais. O comércio de escravos, ele já acontecia há um tempão, mas só foi em 1559 que a coroa portuguesa era o nome que se dava ao rei de Portugal, ao grupo de rei, rainha, príncipes, que governavam Portugal e também governavam o Brasil. Eles deram autorização para que cada senhor de engenho era o nome dos fazendeiros, comprasse 120 negros
por ano. Olha que história mais triste. Os escravos vindos da África eram adquiridos por escambo. Meu Deus, que palavra é essa? Sim, escambo. Eu vou dar um exemplo. Você já alguma vez trocou figurinha com outra pessoa? Você tem uma figurinha, seu amigo tem outra figurinha. Isso é escambo, quando você troca um objeto por outro objeto. Só que nesse caso, nessa história, os negros, que são seres humanos, eram trocados por produtos. Fumo, aguardente, roupa e até armas. Você já pensou no tamanho dessa maldade? Os negros não tinham escolha, não tinham opinião, nada podiam decidir. Eram tratados como mercadoria. Eles eram comprados, vendidos e negociados. Assim, como se fossem um cacho de bananas. Custava mais caro o negro homem forte e jovem. Os idosos, as crianças e as mulheres não eram poupados, eles também eram escravizados, só que eles eram mais baratos. Neste comércio horrível de seres humanos, foi trazido aqui para o Brasil uma variedade enorme de povos, com línguas, religiões e tradições culturais muito diferentes. E vejam só esse mapa. Este é o mapa do continente africano. Então, como eu disse, eles eram trazidos em navios. Eles eram capturados lá na África, tirados de suas comunidades e depois trazidos para cá. E como que eles chegavam até o Brasil? Nessa época não tinha avião, os navios, eles demoravam muito tempo para fazer uma viagem. Muitos não sobreviviam a essa viagem. Você já ouviu falar do Oceano Atlântico? Sim, é aquele marzão que separa o Brasil da África. No mapa até parece pequenininho, mas na verdade ele é muito grande, muito gigantesco. Dá para imaginar os pobres negros trancafiados e amontoados no porão de um navio, atravessando esse oceano durante meses, comendo coisas horríveis e contraindo doenças? Como eu disse para vocês, essa história não é muito feliz. Tanto é, galera, que a cada 100 negros que eram trazidos no navio, 40 não conseguiam sobreviver à viagem. E estas viagens levavam meses. Não é como hoje em dia, que uma viagem de navio leva 3, 4, 5 dias para atravessar o oceano. Naquela época demoravam meses. Os negros que conseguiam chegar vivos ao Brasil tinham vários destinos. Eles trabalhavam na casa do seu senhor, fazendo serviços domésticos, como lavar, limpar e cozinhar, ou nas plantações e também nas minas de ouro. Também prestavam todos os tipos de serviços, como levar mercadorias, pessoas e água de um lado para o outro, vendendo coisas nas ruas e até trabalhando como alfaiate e marceneiro. E a pergunta que eu faço, e o dinheiro desse trabalho ia para onde? Claro, ia para o bolso dos seus senhores. Não ficavam para eles. O trabalho sofrido, além da violência que sofriam, tinham como resultado unicamente a tristeza, porque o lucro, o dinheiro, ficavam para os fazendeiros ou os senhores que tinham pego esses escravos para trabalhar para eles. E nesse momento, talvez você esteja me perguntando, professor, mas o que isso tem a ver com a capoeira?
Já estamos chegando lá. Os escravos, além de dormir em verdadeiras pocilgas, nome feio, né? Mas não é só nome feio, não. Eram lugares realmente horrorosos, chamados senzalas, que ficavam nas grandes fazendas, ou em palhoças, que eram casinhas bem rústicas, feitas de pau a pique, que é um tipo de madeira com lama que vai se fazendo as paredes, né? E eram lugares muito, muito pobres. As senzalas ficavam nas fazendas maiores, eram grandes barracões. Você pode ver até aí na imagem abaixo um desses barracões que foram preservados até os dias de hoje. Quando faziam alguma coisa errada, eles eram presos com correntes a um tronco e eram açoitados com um chicote de couro chamado bacalhau. Eles apanhavam para terem medo, apanhavam para não ter nenhum tipo de organização e assim tentar fugir ou alguma coisa desse tipo. Os escravos não conseguiram suportar os maus tratos por muito tempo. Muitos morreram por causa do banzo. Banzo? Sim, essa palavra significa, vem do africano, era uma espécie de grande tristeza. Hoje a gente chama de depressão. Então o banzo acabava tirando até a vida desses negros. Claro, fora todas as outras formas de violência. Então, eles encontraram várias maneiras de dizer um basta à injustiça. É aí que começa a história da capoeira. Para dar um basta a essa violência, desafiavam seus senhores e até mesmo os feitores. Feitores era o nome dos homens que tomavam conta dos escravos para eles não fugirem. E de que maneiras eles encontravam para desafiar seus feitores? Isso aconteceu de muitas maneiras. Uma delas era tentando preservar a cultura que eles tinham lá na África. A cultura religiosa, a cultura musical. E eles faziam isso de maneira disfarçada. Porque se os brancos, senhores de engenhos e feitores descobrissem que eles estavam praticando a cultura africana, eles eram amarrados, apanhavam e sofriam as violências que a gente já comentou aqui. Outra maneira de eles tentarem dar um basta nessas injustiças era tentar fazer algo muito difícil: fugir das senzalas, o que era muito perigoso. Quando eles conseguiam escapar, eram perseguidos sem piedade pelos capitães do mato, que eram homens cruéis contratados para recapturar os escravos fugidos. E quando encontrados, os fujões eram torturados, apanhavam e sofriam. Até que um dia, os escravos começaram a se organizar para enfrentar seus inimigos. Começaram a fugir em bandos, bando é grupo, tá? Se encontravam em um lugar combinado, bem escondido, e formavam comunidades secretas para resistir à escravidão. Estas comunidades eram chamadas de quilombos. Esses quilombos eles ficavam bem distantes da fazenda e era uma forma dos negros tentarem recomeçar suas vidas. Mas como que eles iam fugir sem armas, sem nada para se defender, sem cavalos, porque naquela época não tinha carro, todos andavam a cavalo? Como que eles iam conseguir fugir desses capitães do mato? Era preciso achar uma forma, uma maneira deles se defenderem. Foi nesse momento que diferentes grupos em fazendas, em cais, em minas, de várias partes do Brasil, começaram a desenvolver uma luta, cada um do seu estilo, trazendo um pouco da sua cultura lá de quando viviam na África
e foram desenvolvendo essa luta de maneira a dar aos escravos uma oportunidade de enfrentar seus inimigos. É aí que surge a capoeira. Ela não tinha esse nome naquele momento. Era apenas uma luta, uma forma de se proteger, uma forma de enfrentar os capitães do mato, de enfrentar os feitores, só utilizando a própria força do corpo. E foi nessa realidade de vida do escravo que surgiu essa capoeira, no dia a dia, em que trabalho, música e dança se misturavam nas heranças culturais dos diferentes grupos e na vida reencenada numa terra distante. Criaram uma nova luta, dança, que é luta e que é dança, ou que é uma dança que virou luta, não sabemos, mas que aos poucos foi tomando forma, se diferenciando das demais atividades culturais e, com o passar do tempo, sofrendo as influências de outros elementos, como a influência dos próprios portugueses e também dos povos indígenas que já viviam no Brasil. Então imagina essa mistura de coisas que foi dando forma ao que a gente conhece hoje como a capoeira. A capoeira representa a busca da liberdade e a vontade do negro de reconquistar a sua liberdade. Essa liberdade que foi tirada desde o momento em que o negro foi acorrentado, vendido e jogado no sujo porão de um navio, até a sua chegada numa terra distante, longe de sua família, longe do seu país. É assim que nasce a capoeira. Portanto, a capoeira surgiu através da mistura de diversas lutas, danças, rituais e instrumentos musicais vindo de várias partes da África. Mistura essa realizada aqui em solo brasileiro, durante o regime de escravidão e usado pelos negros para lutar contra a opressão e também contra os seus opressores. Essa é um pouquinho da história da escravidão no Brasil e de como essa escravidão fez surgir a nossa arte brasileira maior, a nossa tão querida capoeira. Espero que você tenha gostado dessa aula. Estude com bastante atenção, leia bastante, converse com a família sobre esse assunto, pois tudo isso que nós aprendemos nessa aula será importante para que jamais essa violência, estes preconceitos, esse ódio seja repetido novamente. A capoeira é uma grande maneira de a gente conhecer a nossa história, conhecer o nosso passado e nunca mais repetir essa tragédia chamada escravidão. Até a próxima aula, bons estudos e até mais.